Como descrever, como explicar um amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. É de coração, tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Olá, boa noite para você que se conecta conosco em mais um culto online. Que Deus possa ministrar de maneira profunda e poderosa ao seu coração nessa noite. No dia de hoje nós celebramos o Dia dos Pais. Um dia de muita alegria para alguns, um dia de boas recordações para outros, um dia de tristes recordações para alguns outros. Mas independente da sua circunstância, do que a figura pai representa ou o que ela traz à sua memória ou ao seu coração, eu quero te dizer já que todos nós temos um pai que sempre estará presente. Um pai que sempre será amoroso, gracioso e misericordioso. E você sabe de que pai estou falando? Do Pai Deus, do Deus Pai. Daquele que nos criou, mas que não nos trata tão somente a partir da relação criador e criatura, que aquele a qual nós chamamos de Senhor, mas que não nos trata tão somente na relação de Senhor e servo, mas aquele que se apresenta a nós como um Pai, nos tratando então como filhos. Então, eu e você e eu, somos filhos amados de Deus, desse Deus que é o nosso Pai. Mas dito isso, eu quero trazer para a nossa reflexão nessa noite um momento que a Bíblia registra um diálogo
que creio ser muito oportuno para a nossa reflexão nessa noite. Um momento onde Davi consegue olhar para trás e perceber tudo aquilo que Deus havia lhe concedido, tudo aquilo que ele havia conquistado, e ele começa a perceber que ele se aproxima do final da sua jornada nesse tempo, nesta terra. E aqui então, no texto, começa um diálogo muito importante com aquele que haveria de sucedê-lo na liderança do povo de Deus. Se você sabe de que eu estou falando, daquele homem que é considerado como um dos mais sábios, obviamente, depois de Cristo, na Bíblia. Estamos aqui então falando de Salomão. Para isso eu quero convidar você nessa noite a abrir sua Bíblia no primeiro livro do Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 22. Eu quero pedir para você que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós iremos caminhar ao longo desse texto. É um texto um tanto quanto extenso, mas a sua extensão também nos leva a uma profundidade muito importante para a nossa reflexão e para as pontuações que haveremos de fazer. 1 Crônicas, capítulo 22, a partir do versículo de número 1. Assim nos diz então a palavra do Senhor. Então disse Davi: este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar dos holocaustos para Israel. Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem pedras lavradas para a construção do templo de Deus. E agora olhe, observe e guarde esta palavra. Eu estou fazendo aqui a minha leitura na NVI, na Nova Versão Internacional. E no versículo 3 diz o seguinte: ele, Davi, providenciou, guarde essa palavra, ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas, e mais bronze do que se podia pesar. Também, versículo 4, providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, pois os sidônios e os tírios haviam trazido muito cedro para Davi. Davi pensava: meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado. Agora observe, deixarei tudo preparado para a construção. Assim, Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Davi aqui ele começa a perceber que o seu tempo nessa terra se aproxima do fim. E ele já nutre no seu coração o desejo de fazer aquilo que ele vem chamar, e que a Bíblia nos narra tanto no livro dos Reis, quanto aqui também no livro dos Crônicas, para nos narrar o desejo de Davi de construir um templo a Deus, uma casa para Deus. Inclusive, é justamente dentro desse contexto que nós hoje, inclusive, por vezes chamamos o templo, né, a construção de igreja, de casa do Senhor, porque Davi ele tinha esse desejo no seu coração. Mas apesar desse seu desejo, então, Deus revela para ele que, de fato, aquele templo haveria de ser construído, mas que não seria Davi. Isso não o entristeceu ou fez com que ele deixasse de prosseguir e perseverar nesse anseio. Pelo contrário, mesmo ciente de que Deus havia dito que não seria ele, muito embora fosse o idealizador, mas não seria ele o construtor, então ele prossegue naquele sonho, ele prossegue nesse objetivo, tendo ciência de que seria o seu filho. E no caso aqui, Salomão. É Deus, inclusive, que disse que seria Salomão aquele que haveria de construir o templo que ele havia idealizado. E aqui eu acho muito interessante porque, de certa forma, um sonho de Davi é frustrado. Um sonho de um pai é frustrado. Ele planejou tantas coisas, batalhou, colecionou tantas vitórias, passou sim por momentos de profundo temor e dificuldade, e agora diante de um sonho que era de construir a casa, o templo para Deus, o próprio Deus frustra o seu sonho. E a pergunta aqui que eu quero já te fazer, pai, mãe, você que nos assiste nessa noite: o que você faz quando seus planos são frustrados? Você permanece? Você persevera? Ciente de que talvez seja outro que venha desfrutar ou realizar aquilo que você fez?
Olhando para esse texto, eu me recordo de alguns momentos, né, na escola, e aqui vou confessar o pecado, né, quando era mais novo, em alguns momentos eu dava cola, né, não só pedia, mas eu também concedia cola, e era interessante porque, e era errado, tá, irmãos? Estou aqui, como eu disse, confessando o pecado, e que quando a professora vinha depois de avaliar as provas, ela devolvia os exames, devolvia as notas, e por vezes aquele amigo ao qual eu dei a cola tinha uma nota mais alta do que a minha. E aquilo me gerava então uma profunda indignação, porque fui eu que dei aquela informação, ele conseguiu aquela nota não por mérito dele, mas porque ele me pediu ajuda, embora no momento inapropriado, e eu a concedi. Como pode isso? Isso é injusto. Né? Nosso conceito de justiça ele é muito limitado diante do justo Deus. Mas o fato então aqui é que Davi, mesmo ciente de que Deus de maneira clara havia dito para ele que ele não haveria de construir aquele templo, ele não se rebela, ele não se comporta como um garoto mimado. E ele então entende que já que eu não posso construir, eu posso facilitar essa construção. Por isso o texto começa dizendo então que ele providenciou. E essa providência dos itens necessários para a construção, que Davi começa então a organizar, toda essa parte de logística de materiais que Davi começa a realizar, ele assim o faz para facilitar a vida de seu filho. E aqui então eu quero tirar a primeira lição que Davi nos dá enquanto pai. Aquilo que ele demonstra para nós nessa relação de pai e filho. Pai é aquele que provê os recursos necessários para o sucesso de seu filho. Davi tinha como objetivo primário, como prioridade, agradar a Deus, mas ele também entendia o seu papel enquanto pai. E aqui, queridos, estou destacando pontos positivos da figura de Davi enquanto pai, mas se você conhece a história de Davi, se você já se dedicou a ler toda a sua trajetória que é narrada ali, sobretudo de maneira mais profunda no Antigo Testamento, você vai perceber que Davi enquanto pai também é um colecionador de fracassos, né? Uma de suas filhas é abusada sexualmente por um de seus filhos, o que faz com que um outro filho seu trame e planeje a execução desse seu filho. Então, a família de Davi, a figura de Davi enquanto pai, ela também é uma figura controversa. E isso, irmãos, o torna mais real. Isso testifica sobre a veracidade da Bíblia, porque ela não narra a vida de pessoas perfeitas, ela narra a vida de pessoas. Pessoas que têm suas falhas e imperfeições. Pessoas que, em determinados momentos, no desempenho da sua função, e no caso aqui, enquanto pais, fracassam. Mas que em outros momentos também são vitoriosos e são exemplares. E esse momento aqui, então, Davi ele é exemplar. Ele providencia aquilo que é necessário para o sucesso de seu filho. E aqui sim, nós observamos que ele prepara as coisas no aspecto material. Ele não está preocupado tão somente com seus anseios, mas ele consegue vislumbrar aquilo que está à frente. Né? O texto vai dizer, inclusive, se você ler o capítulo anterior e o capítulo seguinte, o 21 e o 23, o próprio texto vai narrar que Salomão era muito jovem. E Davi, aqui no caso, já vai percebendo a sua debilidade física, emocional e tudo mais. Então aqui ele começa a trabalhar para deixar aquilo que era necessário para que o seu filho levasse à frente aquilo que ele havia planejado, aquilo que Deus havia colocado no seu coração. Pergunto para você, pai, que nos assiste. Será que você tem sido um provedor? Será que você tem se preocupado em preparar o caminho, preparar a jornada para que o seu filho, a sua filha, a sua família possa desfrutar ou alcançar o sucesso? E sucesso aqui, queridos, mais uma vez, não é o sucesso tão somente no aspecto material, não é o sucesso tão somente no aspecto profissional ou social. Quando nós olhamos a história de Salomão, nós vemos que o seu sucesso diz respeito à sua sabedoria. E o que é a sabedoria? Qual é a definição que a Bíblia nos apresenta de sabedoria? A Bíblia vai dizer que
o princípio do temor ao Senhor, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o que Davi ensina a Salomão? A temer a Deus. E é esse temor que o torna um dos homens mais sábios. E isso certamente ele aprendeu com seu pai. Cabe aqui, inclusive, uma observação muito importante. Porque quem é Salomão? Salomão é fruto de um relacionamento inapropriado. Nós sabemos que o primeiro filho de Davi com Betseba, ele vem a falecer, né? O texto vai nos narrar que diante ali de todo aquele período, Davi clama, ele ora pela criança, mas a criança vem a falecer. Mas na sequência, então, o filho que consegue sobreviver, crescer, e que no texto que, como o texto nos apresenta, vem a ser escolhido para governar e suceder Davi, é o seu filho Salomão, aquele que foi fruto, ainda assim, desse relacionamento tanto quanto conturbado, que marcou e manchou também, de certa forma, a história de Davi. E o que nós vemos aqui, queridos? Que Deus é um Deus de recomeço, que Deus é um Deus que transforma a história. Um relacionamento que não deveria ter iniciado, ainda assim, daquele relacionamento que gerou tanta tribulação, que gerou tanto problema, tantas lágrimas para Davi e consequentemente também para Betseba, mas é desse relacionamento que Deus reescreve a história de Davi, a história de Betseba e a história então desse jovem, dessa criança aqui no texto, que é Salomão. E aqui cabe para você também, filho que nos assiste nessa noite. Talvez você tenha ouvido por algumas vezes que você foi um acidente. Eu já perdi as contas das vezes que ouvi relatos de atendimento pastoral, no gabinete, e até mesmo nos tempos de hoje, em atendimentos online, de pessoas que carregam essa tristeza, essa amargura no seu coração, porque ouviram de seu pai, ouviram de sua mãe, de que era um acidente, de que foram não planejados, de que a vida dessa pessoa representa uma tragédia. Mas, independente das palavras que você possa ter ouvido enquanto filho, eu quero dizer para você que você pode, na cabeça do seu pai e da sua mãe, ter sido um acidente. Mas, no plano de Deus, você foi projetado. Você veio no tempo certo, na hora certa, porque Deus tem um plano para você. Então, não permita que a sua história, que ela venha necessariamente a determinar o fim da sua história. Os problemas que nós vivenciamos, os problemas que nós experienciamos ao longo dessa jornada que é a vida, eles não determinam necessariamente o nosso resultado. E Salomão, então, aqui é a prova disso. Diante de tantos filhos, ele é o escolhido. Sabemos que naquela cultura Davi tinha outras mulheres. Poderia talvez ser, inclusive, por que não, o filho de Davi com a Abigail, aquela mulher tão sábia que desfrutou no seu primeiro casamento da experiência de vivenciar e de viver com um homem tolo, que inclusive isso diz respeito ao seu nome, Nabal. Então, se você olha a história bíblica, quando Nabal ele vem a morrer, justamente porque ele vivia como um louco, como um nécio, e zombava de Deus e dos homens de Deus, Davi então casa-se com Abigail. Mas observe, não é desse relacionamento aparentemente tão perfeito, um homem de Deus com uma mulher tão sábia. Puxa, poderia ser deste relacionamento que Deus poderia então trazer o sucessor de Davi. Não, é do relacionamento vergonhoso, é desse relacionamento, é dessa experiência, é desse momento da história que certamente, se Davi pudesse, ele apagaria. É deste momento que Deus resolve trazer aquele que haveria de suceder Davi, como se Deus dissesse o seguinte: olha, aquilo que você quer esquecer, que te envergonha, aquilo que você já pediu perdão e aquilo que eu já perdoei, é dessa situação que eu vou trazer bênção. É de uma má escolha sua que eu vou fazer coisas maravilhosas, para que você saiba, para que você veja o quão maravilhoso, o quão gracioso eu sou. É isso que Deus diz quando então escolhe
a Salomão para suceder este homem que foi Davi, um homem segundo o coração do próprio Deus. Então Davi aqui, ele providencia todos os recursos necessários para o sucesso de Salomão. E aqui então cabe essa primeira pergunta, essa primeira reflexão para você, pai, que nos assiste. Para você até mesmo mãe, você mulher, mas que no seu contexto familiar você desempenha esses dois papéis, você é mãe e pai. Cabe aqui também então para você. Você tem providenciado os recursos necessários para o sucesso de seu filho? Muito embora o texto aqui diga de coisas materiais que Davi providenciou, você precisa entender que você precisa oferecer e providenciar muito mais do que questões materiais. Porque aquilo que é material perece. Mas aquilo, como disse já anteriormente, aquilo que tem valor, caráter, dignidade, exemplo, essas coisas nada e ninguém pode nos tirar. O texto então prossegue. Versículo 6 vai dizer o seguinte, do capítulo 22 de 1 Crônicas. Diz assim: Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel. Davi então ele providencia todos os recursos necessários. E agora ele manda convocar, ele manda chamar seu filho Salomão. E agora então ele tem aqui um momento de pai para filho. E aqui ele ordena, e aqui é interessante, a autoridade do pai. A autoridade que Deus imbuiu a figura do pai. Essa autoridade que por vezes tem sido deturpada, né? Essa autoridade que por vezes tem sido negligenciada. E entenda que a autoridade não apenas naquilo, porque por vezes, cabe aqui uma pontuação, irmãos, por vezes nós entendemos a autoridade como poder, né? Confundimos essas duas coisas. Autoridade não necessariamente é poder e poder não necessariamente é autoridade. É bem verdade que o pai, ele tem ou deveria ter a autoridade, não apenas poder. Há muitos pais que, por não terem autoridade nas suas casas, fazem uso do poder de maneira descabida, de maneira inconsequente. Quando não se tem autoridade para falar e ser obedecido ou ser escutado, e aí tem que se optar pela força excessiva ao ponto de, por vezes, de não ser uma disciplina, uma correção, mas uma agressão. Eu digo isso e sou grato a Deus pela vida do meu pai, porque como um jovem arteiro, eu aprontava muito, né? Minha mãe me disciplinava ali, e ela está assistindo aqui, né, nesse momento, mas ela me disciplinava assim ali com aquele versículo que eu ia dizer que a mãe usa, né? Aqui, o pai e a mãe que ama seu filho o disciplina com a vara. E eu apanhei e sou grato a Deus por isso. Mas quando eu digo eu apanhei, eu fui disciplinado. Foi o uso da força na medida necessária para que a disciplina fosse efetivada. E meu pai, por vezes, ele não precisava. Não me recordo, inclusive, de nenhuma vez que meu pai teve que usar a força para me disciplinar. Bastava o olhar dele, bastava uma palavra. Eu preferia apanhar da minha mãe do que, por vezes, ter sobre mim aquele olhar do meu pai ou aquela fala. Isso é autoridade, não é medo, é autoridade. E hoje o que nós vemos é isso. Os pais que perderam a autoridade no seu lar e por isso tem que fazer recurso ou usar da força do poder para poderem prevalecer. E Jesus, mais uma vez aqui, um grande exemplo disso. Ele tinha todo o poder. Ele foi e sempre será todo poderoso. Mas observe que em dado momento, Jesus vai dizer o seguinte: toda autoridade me foi dada. As pessoas, ao ouvir Jesus falando, né, os evangelhos narram isso, elas ficavam perplexas, admiradas com as palavras de Jesus, com o sermão de Jesus, porque ele falava como quem tinha autoridade. Jesus não liderou um grupo de pessoas com base no seu poder. Ele o fez com base na sua autoridade. E a autoridade, queridos, ela é construída. O poder é adquirido,
né? Você adquire um título, você agora é o chefe do seu departamento, você é o líder de determinado ministério da igreja, você tem um poder inerente àquele cargo, mas você não é aquele cargo, mas você tem um poder. A autoridade ela precisa ser construída, a autoridade ela precisa ser conquistada. E Davi então ele tem essa autoridade porque a conquista inclusive da autoridade ela demanda diálogo, a conversa. Quanto tempo, talvez você, pai que nos assiste, não parou para conversar com seu filho? Há quanto tempo você não tem uma conversa com ele? Há quanto tempo você não sabe o que sua filha gosta, o que ela pensa? Porque você entendeu ou foi educado a achar que a figura paterna se limita tão somente a dar aquilo que é material. Cuidado, para que você não seja um exímio provedor, mas acabe negligenciando a abrangência desse privilégio que é ser pai. Então Davi manda chamar Salomão. E agora ele vai dizer o seguinte para Salomão, versículo 7, dizendo: meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor meu Deus. Mas veio a mim esta palavra do Senhor: você matou muita gente e empreendeu muitas guerras, por isso não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os seus inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. É ele que vai construir o templo em honra ao meu nome. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Queridos, olha que coisa linda. Davi então ele chama a Salomão, e eu consigo vislumbrar essa cena. Diante daquele palácio, diante daquele espaço, Davi agora dialogando com o jovem Salomão, e aqui abrindo o seu coração. Davi aqui, irmãos, ele está demonstrando um outro P, né, desta palavra que é o pai. Nós já vimos anteriormente que esse P de pai pode ser e deve ser também, na perspectiva bíblica, o do pai provedor, daquele que provê os recursos necessários para o sucesso de seus filhos. Mas nós também vemos aqui uma outra característica, um outro P dessa palavra pai, que é piedade. Davi aqui ele demonstra um coração piedoso. Ele chama o jovem pequeno Salomão para perto e começa a falar para ele: meu filho, olha, Deus falou para mim, e isso aqui, irmãos, é maravilhoso, porque o cerne, o centro da conversa de Davi com Salomão não é sobre um plano frustrado, mas é sobre um relacionamento com Deus. Davi chama seu filho para perto para falar com ele do seu relacionamento com Deus, o que Deus havia dito e revelado a ele no seu tempo de intimidade com o Pai. O que Davi está ensinando aqui, irmãos? Está ensinando sobre Deus, sobre a importância de termos um relacionamento com Deus. E é a partir desse relacionamento, então, que Davi demonstra aquele pai piedoso, aquele pai que, apesar de todas as circunstâncias, apesar de todas as suas falhas, apesar de todos os seus fracassos, permanece fiel a Deus e a sua palavra. Isso é piedade. O que Davi está ensinando aqui com esse momento de conversa, de diálogo com Salomão? Ele está ensinando o seu filho, desde pequeno, já um jovem, está ensinando a ele que Deus deve ser o centro. A conversa, o cerne da conversa de Davi com Salomão é Deus. E aí então ele começa a falar para o seu filho o que Deus havia revelado. E ele diz: olha, filho, você sabe que eu tinha colocado no coração um propósito de construir um templo para Deus. Mas sabe, filho, Deus ele se apresentou a mim e disse que eu não haveria de construir. E aqui cabe então mais uma observação. Davi podia ter parado ali e dito: olha,
Deus simplesmente disse que eu não iria construir, então você vai construir, faz assim, faz assado. Ele poderia ser muito pragmático, muito prático. Não, olha, é assim, assim, acabou. Sem dar muitas informações. Mas não é isso que Davi faz. Davi aqui, ele abre o coração, ele abre a sua vida. Ele não tem aqui a necessidade de se apresentar como um super-homem, como um super-herói. Pelo contrário, ele coloca nessa conversa a sua história para o seu filho. Ele diz, olha filho, eu coloquei no meu coração de fazer esse templo para Deus. Mas Deus disse que eu não faria. E eu não faria por quê? Porque eu empreendi muitas guerras. Porque eu matei muita gente. Então Deus olhou para mim e não viu em mim a dignidade necessária para levar à frente esse projeto. Mas sabe, filho, sabe o que ele me disse? Que apesar disso tudo, apesar das minhas falhas, que esse projeto haveria de ser levado adiante e você seria a pessoa que haveria de fazer, que haverá de fazer com que esse projeto venha a ser bem sucedido. E aqui, queridos, Davi demonstra uma outra qualidade muito importante para você, pai que nos assiste. Humildade. Humildade para reconhecer. Reconhecer os seus erros, reconhecer suas fraquezas e, sobretudo, a capacidade de aprender com eles. Davi aprendeu. Ele não falou com vergonha, pelo contrário. Se de um lado havia uma possível frustração no coração de Davi por não realizar ou não ser ele a pessoa que haveria de realizar o sonho que ele havia projetado, de um outro a alegria de saber de que o seu filho, sangue do seu sangue, haveria de fazer aquilo que ele havia idealizado. De um lado a frustração, mas do outro a realização de ver que aquele plano haveria de ser executado por seu filho. Eu consigo imaginar, nos dias de hoje, talvez Davi olhando para Salomão e falando assim, meu garoto, é você, vai, prossegue, permanece. E é isso então que Davi faz aqui nesse diálogo. E ele vai então narrando o que Deus havia dito, a razão pela qual não seria ele a pessoa que haveria de levar esse projeto à frente, mas também já falando para ele, olha meu filho, mas Deus me falou. E olha que interessante, Deus revelou o plano na vida de Salomão no que tange a construção do templo a partir do relacionamento do pai de Salomão com Deus. Parte do projeto de Deus na vida do Salomão enquanto filho foi revelado a ele a partir da figura do pai. Agora observa aqui, querido, quantos planos Deus não quer revelar na vida dos seus filhos através de você, mas que você tem negligenciado o relacionamento com o Pai Deus, o que você tem estado distante da palavra, você não tem vivido uma vida de piedade, de oração, não tem buscado intimidade com Deus. Não tente ser um bom pai, não tente ser um bom marido, se dedique a ser um bom cristão. Porque um bom cristão, um verdadeiro cristão, um genuíno cristão, ele consequentemente, em decorrência do seu relacionamento com a palavra de Deus, ele será um bom pai, ele será um bom marido, ele será um bom filho, ele será um bom trabalhador, ele será um bom servo. Porque quando nós nos dedicamos no relacionamento com Deus, e aí à medida que nós nos relacionamos com Ele, essa intimidade que nós vamos desenvolvendo com Ele, gera em nós uma semelhança para com Ele. E aquele que é semelhante a Deus se comporta como Ele, vive como Ele, fala como Ele, age como Ele. Então, Pai, talvez você esteja me ouvindo nesse momento e talvez agora Deus esteja tocando no seu coração em situações da sua vida que precisam ser trabalhadas. Mas essa palavra não é para que tão somente você se sinta envergonhado, cabisbaixo ou até mesmo frustrado. Essa palavra, pelo contrário, é para que você se sinta encorajado. Porque se você está, nesse momento, ouvindo essa palavra, é porque Deus vê em você a pessoa que Ele quer que você se torne. Ou seja, Ele está dando para você mais uma chance de você desempenhar e executar aquilo que Ele espera que você faça. O texto então prossegue. Versículo 11. Agora olha o que Davi continua a dizer para Salomão. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus,
conforme Ele disse que você faria. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, porque nós às vezes criamos um mito de que filho de crente, crente é, né? Às vezes em decorrência daquele ditado, filho de peixe, peixinho é. Mas isso não se aplica no nosso relacionamento com Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, não é Deus tão somente de Abraão. Ele foi Deus de Abraão, ele foi o Deus de Isaac, ele foi o Deus de Jacó, porque é um relacionamento pessoal. Davi não diz assim, meu filho, que o meu Deus seja com você. Ele diz, olha, que o seu Deus. O que ele está dizendo? Filho, você precisa construir o seu relacionamento com Deus. Filho, você precisa se dedicar nessa experiência que é pessoal com Deus. Mas por vezes muitos pais querem mediar essa relação com Deus. Muitas vezes os pais querem mediar a relação dos seus filhos com Deus e esquecem que a própria Bíblia vai dizer, né? Paulo escreve isso na carta a Timóteo, de que não há nenhum mediador entre Deus e os homens, apenas Jesus Cristo. Então, em outras palavras, o que Davi está dizendo para Salomão? Filho, cultive um relacionamento com Deus. Davi não diz aqui, filho, olha, já que você vai construir um templo para o Senhor, faça engenharia civil, seja um bom engenheiro, faça uma pós-graduação em edificações, estude, né, tudo aquilo que é necessário sobre construção. Não. O que Davi está dizendo para ele é o seguinte, olha, que Deus seja com você. O que ele está colocando aqui para Salomão? Deus deve ser a sua prioridade. Pai, você que nos assiste, você tem ensinado para os seus filhos que Deus deve ser prioridade na vida deles? Davi era um homem mais rico, um dos homens mais ricos do seu contexto. Não lhe faltava recursos, porque até mesmo que ele já tinha providenciado. Mas o que ele coloca como prioridade para o seu filho? Como fator, aspas, como fator para o seu sucesso? O seu relacionamento para com Deus. E o texto então prossegue, versículo 12, que o Senhor lhe dê prudência e entendimento para que você obedeça à lei do Senhor, o seu Deus, quando ele puser como líder Israel. E você prosperará se for cuidadoso em obedecer os decretos e as leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso. Não tenha medo e nem se desanime. Irmãos, que palavra poderosa. Eu confesso para vocês que, lendo esse texto, meditando nesse texto, eu fico emocionado. Eu fico emocionado porque eu vejo aqui esse cuidado, esse zelo que Davi tem para com Deus, sobretudo, e que se reflete então no seu relacionamento para com Salomão. O que me faz inclusive pensar que, entendendo o contexto, né, aonde se dá esse diálogo, ao Davi estar ciente de que o seu reinado, que o seu tempo nesse plano, nesta terra, está se findando, e o fato dele preparar aquele que haveria de suceder, que no caso é o seu filho Salomão, e mediante esse diálogo que a própria Bíblia nos apresenta, eu me questiono se haveria outra coisa, depois de escutar e guardar essas palavras, que Salomão poderia pedir quando Deus perguntou a ele o que ele queria, e ele pede então sabedoria. E eu fico a pensar, a Bíblia não diz isso, mas me permite pensar sobre isso. Eu penso que o pedido de Salomão sobre sabedoria nada mais foi do que as palavras que ele ouviu de Davi ecoando no seu coração, quando o próprio Davi disse para ele, filho, que Deus te dê prudência, que Deus te dê entendimento, seja forte, seja corajoso, não desanime. Davi apresentou ao menino o caminho que ele deveria andar. E lá na frente, é Salomão que escreve isso. Instrui o menino no caminho que deve andar, para quando ele crescer, não se desviará dele. Isso me emociona, irmãos, porque apesar então de toda essa história, apesar de toda a vida de Davi, dos seus erros, das suas falhas, nós vemos aqui um pai que zela de maneira exemplar pela vida do seu filho. E esse zelo, inclusive,
é fruto também das experiências vergonhosas de Davi. Porque quando Davi tem esse momento aqui de pai para filho com Salomão, não é tão somente o Davi vencedor, mas é o Davi que cometeu atrocidades, que adulterou, que matou um amigo, que acobertou uma série de situações. É esse Davi. É o Davi que em alguns momentos agiu com insensatez. Quando foi fazer um censo do povo, um censo que acabou trazendo a morte de milhares de pessoas. É esse Davi. É esse homem perfeito. Esse homem perfeito que eu e você somos. Mas que mediante a graça, a misericórdia de Deus, Deus ainda assim nos usa, Deus ainda assim espera de mim e de você que com as nossas imperfeições nós continuemos a caminhar a partir da sua palavra em direção a Cristo. E o texto então prossegue, versículo 14. Com muito esforço providenciei para o templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata e mais bronze de ferro do que se pode calcular, além de madeira e pedra. E você ainda poderá aumentar a quantidade desse material. O que Davi está dizendo para Salomão, filho? Observa aqui o versículo 14. Com muito esforço providenciei. Ele não fala, olha filho, eu dei a ordem para algumas pessoas, fiz algumas ligações, mandei um WhatsApp para um amigo e as coisas apareceram aqui. Não, eu providenciei com muito esforço. É necessário que nós venhamos, você pai que nos assiste, a educar o seu filho, a próxima geração, porque guarde isso. Quando você educa o seu filho nos caminhos do Senhor, você está discipulando não apenas um indivíduo, você está discipulando uma geração. Porque você não sabe o que o seu filho pode ser, o impacto que ele terá, positivo ou negativo, na próxima geração. Então guarde isso. Quando você discipula um filho, você discipula uma geração. E Davi aqui está discipulando uma geração. E ele está dizendo aqui, filho, as coisas não vêm fácil. Eu providenciei com muito esforço. A minha geração, essa geração mais nova, é a geração da facilidade. Mas ela precisa entender que a vida não é fácil, que há frustrações, que há decepções, mas que Deus é conosco. E o texto prossegue, versículo 15, ele diz o seguinte: você tem muitos trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros e carpinteiros, bem como especialistas em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro. Agora, comece o trabalho e que o Senhor esteja com você. Davi, ele chama e convoca Salomão ao trabalho. Davi coloca diante de Salomão uma outra coisa muito importante, de que embora fosse ele a pessoa responsável pela construção do templo, ele não faria isso sozinho. O que Davi também está ensinando aqui, de maneira, como posso dizer, entre linhas, o que Davi está dizendo para Salomão é: meu filho, aprenda o seguinte, o sucesso não é resultado tão somente do seu esforço, mas é também resultado dos seus relacionamentos. Você precisa aprender e você precisa entender desde já de que você não poderá construir nada sozinho. Então ele fala, olha, você vai ter especialistas, mas você vai ter pedreiros, você vai ter carpinteiros. Aprenda a se relacionar com todas as pessoas nas esferas da sociedade e entenda a importância de cada um. É isso que Davi também já está ensinando aqui para o jovem Salomão. E termina dizendo, agora comece o trabalho, agora é com você. Até aqui eu pude caminhar. Daqui em diante, meu filho, é com você. E que o Senhor esteja com você. No dia seguinte, olha, que toda a sua sabedoria, que todo o seu conhecimento, que toda a sua força, que toda a sua capacidade, que toda a sua habilidade, não. Que o Senhor esteja com você. Será, pai, que você que nos assiste nessa noite, será que é isso que você tem ensinado para o seu filho? Será que a sua palavra para o seu filho começa com o Senhor, tem ele no meio da conversa e termina com ele? Porque é assim que a conversa de Davi com Salomão é registrada para nós. Ela começa falando de Deus, na metade é Deus e no fim é Deus. O texto então prossegue, versículo de número 17. Então Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem seu filho Salomão. Ele faz uma palavra, ele dá uma série de orientações ao seu filho Salomão, mas ele ainda assim
Depois, em outro momento, ele chama aqui a liderança do povo e diz: olha, ajudem o menino. Sejam pacientes com ele. Ele vai aprender. Ele tem potencial. Mas ele não pode fazer sozinho. Ele precisa de vocês. Quais são as pessoas no seu relacionamento que você pode contar neste processo para que você possa instruir seu filho? Porque não ache que você, muito embora sendo pai, tão somente você educa seus filhos, mas as pessoas com as quais você convive também ensinam a ele. A educação não é aquilo que se aprende na escola, mas é aquilo que se aprende dentro de casa a partir dos nossos relacionamentos. Será que você tem pessoas assim como Davi tinha e teve para dizer o seguinte: olha, ajudem ele, cuidem dele, orientem ele? Cabe aqui então essa reflexão. E o texto prossegue, versículo 18, e diz: e disse ele: certamente o Senhor, o seu Deus, está com vocês, e ele lhes concedeu paz, pois ele entregou os habitantes dessa terra em minhas mãos, e ela foi submetida ao Senhor e ao seu povo. Agora, consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário de Deus, o Senhor, para que vocês possam trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados que pertencem a Deus para dentro do templo, que será construído em honra do nome do Senhor. Queridos, poderia ficar aqui horas falando desse texto, porque ele de fato impactou profundamente, tem impactado o meu coração. Davi aqui no final da sua vida não está preocupado em construir um nome. Não está preocupado em saber se ele haveria de ser venerado quando ele partisse. O legado de Davi diz respeito ao nome de Deus sendo exaltado. Consagrem o templo em honra ao nome do Senhor. O Senhor não pediu isso. Em dado momento, o próprio Deus vai dizer isso para Davi: Davi não te pediu isso. Era um desejo de Davi. Mas era um desejo de Davi que tinha como finalidade agradar e exaltar a Deus. Querido, os seus sonhos, os seus planos, você enquanto pai, você sonha e projeta tantas coisas para o seu filho. Eu quero que meu filho viaje para fora do país, eu quero que ele faça uma pós-graduação, um mestrado, eu quero. E você vai correndo e providenciando essas coisas. E em hipótese alguma, eu não estou dizendo aqui, querido, que elas não são importantes, que elas não são plausíveis. Pelo contrário, é necessário sim que você corra e tenha esse tipo de preocupação. Mas acima de tudo isso, será que você tem se preocupado na mesma proporção que seus filhos consagrem e exaltem e honrem ao nome do Senhor? Essa foi a preocupação primária de Davi. Essa foi a prioridade de Davi. Fazer com que o seu Deus se tornasse o Deus de seus filhos. Que nessa noite você possa refletir nisso. Que o seu Deus possa ser o Deus de seus filhos. Que de tantas coisas que você possa deixar, bens, terrenos, casas, dinheiro, que dentro dessa listinha de coisas que a gente vai tentando adquirir ao longo da vida, para deixar para a nossa geração, para as próximas gerações, que dentro dessa sua lista, Deus esteja no topo. Olha, ainda que eu não consiga deixar uma casa, ainda que eu não consiga deixar dinheiro, uma coisa eu garanto: eu vou deixar para o meu filho, para a minha filha, uma vida exemplar. Eu vou deixar para ele o amor a Deus. Será que você tem se esforçado na mesma medida, ou, na verdade, faço aqui uma correção, não na mesma medida, porque Deus não está na mesma medida das demais coisas, Deus está acima. Então, será que você tem desempenhado um esforço maior para fazer com que Deus seja o bem mais precioso que você pode deixar na vida dos seus filhos e das suas filhas? Fica então essa pergunta para você nessa noite. Encerro recordando aqui o que o próprio Deus disse para Davi, e que Davi então revela a Salomão: eu serei o seu pai e ele será o meu filho. É como se Deus falasse assim: Davi, a partir desse momento agora, o pai de Salomão não se chama mais Davi, se chama Javé, se chama Jeová, se chama Eu Sou, se chama Deus. Eu sou o pai de Salomão.
Eu vou cuidar dele. Eu vou providenciar aquilo que ele precisa. Eu vou gerar no coração dele piedade. Eu vou protegê-lo. Tudo está no meu controle. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa nos abençoar. Guarde isso de tudo aquilo que eu falei, de tantas coisas que poderia continuar aqui falando, mas a nossa hora já está avançando, está bem avançada, inclusive. Lembre-se disso, pai. Você não educa um filho, você educa uma geração. Se nós entendermos isso, se nós pensarmos isso, já temos muitos motivos para nos arrepender. Porque se você acha que a geração atual é insensível, se você acha que a geração atual é indiferente, lembre-se, ela não brotou, ela foi gerada. E você tem a sua responsabilidade. Nós, cada um de nós tem essa responsabilidade. Que Deus possa te dar a sabedoria, que o bom Pai, possa te dar a sabedoria necessária para que você possa ser um pai amoroso e que você se dedique nesse relacionamento que é de pai para filho. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor nos deu. Muito obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor continue, Deus, nos ministrando, nos moldando, nos confrontando, nos corrigindo, nos disciplinando, nos amando, nos perdoando. Senhor, que Tu sejas sempre, a todo instante, o nosso maior desejo, a nossa maior prioridade. Deus, que a riqueza que é poder Te conhecer e a Ti pertencer, que esta riqueza seja a nossa maior herança para os nossos filhos, para nossas filhas, para a nossa família. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por tudo que fizeste. E muito obrigado por tudo aquilo que ainda há de fazer. É no nome do Filho, do bom Filho. É no nome de Jesus que nós te oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe.